O presidente Lula defendeu hoje, durante o discurso na abertura da cúpula de chefes de Estado que precede a COP30 em Belém, a construção de um plano global para acabar com o uso de combustíveis fósseis. Mas o Lula tem defendido a exploração de petróleo na margem equatorial, aprovada pelo governo no mês passado. Em frente aos líderes, Lula disse que acelerar a transição energética e proteger a natureza são as duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento do planeta. Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum de longo prazo. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Conosco aqui no telão em São Paulo, Daniela Lima e Ricardo Couto. Em Belém do Pará, Carla Araújo. Boa tarde aos três, bem-vindos. E aí, Dani, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto. Boa tarde, Carla, que a gente vai estabilizar o sinal já para vir direto de Belém do Pará, trazendo as novidades para a gente, a temperatura em loco. Bom, não a temperatura ambiente, né? Essa a gente sabe que está quentíssima desde que a COP começou, Belém fazendo jus à sua fama. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz esse discurso, faz esse apelo em meio a uma contradição, porque, na verdade, vem aí na esteira, a gente falou bastante sobre o assunto aqui no UOL e no canal UOL, no UOL News, na esteira da aprovação do IBAMA, do início dos estudos para a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Ainda assim, a COP hoje teve alguns ganhos, alguns pontos importantes, né? O governo brasileiro sugeriu a criação de um fundo internacional a ser abastecido pelos países que queiram ajudar a combater o desmatamento. Acho que a gente vai trazer detalhes desse assunto logo mais. Esse fundo permanente remuneraria países que trabalhassem para reduzir o desmatamento, zerar o desmatamento. Então, você daria um incentivo para que esses países mantivessem a floresta de pé, em vez de derrubar a floresta. Qual é o problema até o momento? 50 países falaram, nossa, que ideia linda, mas só 3 colocaram dinheiro efetivamente. E dos 3 que colocaram dinheiro efetivamente, o montante relevante veio da Noruega, 3 bilhões de dólares. Detalhe, né? A ideia é chegar a mais de 600 bi. O Brasil vai fazer um aporte, Portugal falou que ia fazer um aporte do mesmo tamanho que o Brasil. Espera-se a adesão de outros países. O plano foi muito elogiado pelo ministro do Meio Ambiente da Noruega, teve aí a adesão intelectual, digamos assim, de 50 países, mas a adesão intelectual só não coloca o fundo de pé, não coloca o fundo operando com o ideário que ele sustenta. Dito isso, o Lula enfrentou essa contradição no bastidor, decidiu adotar tom pragmático, colocou lado a lado a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um dos principais entusiastas da exploração da região ali do Foz do Amazonas, né? Fica a cerca de 500 quilômetros para fora, né, da Foz, mas é assim que tem sido chamado. Esse momento inicial é de estudo, mas esse estudo já embute uma perfuração que vai indicar se de fato há ali a quantidade de reserva de petróleo e gás que a Petrobras estima para que seja vantajoso o suficiente adotar toda a política de contenção de danos e riscos que será necessária fazer para a exploração daquela região. Para a região norte, o governo do Pará é a favor, o governo do Amapá é a favor, o Maranhão é a favor. Por quê? Porque eles encaram ou difundem a ideia de que os royalties que seriam pagos às cidades e aos estados pela exploração da foz do Amazonas, royalties, ou seja, um percentual em cima do petróleo que será vendido e explorado ali, seria bom o suficiente ou grande o suficiente para levar
a uma guinada no padrão de qualidade, inclusive na transição energética. Foi esse, aliás, o discurso adotado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele falou: olha, a gente só consegue fazer transição energética na nossa região se houver esse ganho momentâneo com a exploração do Foz do Petróleo, Foz Amazonense, né, do Amazonas. De todo modo, Lula conseguiu boas fotos opportunity, né, digamos assim, boas fotos, fez um discurso forte, um discurso que foi elogiado, mas chega aí sem conseguir escapar dessa contradição, fazendo um apelo por energias renováveis, energia limpa, por preservação das florestas, com o Brasil literalmente no quintal da Amazônia, buscando exploração de mais petróleo e gás. Pois é. Ô, Coach, você acha que houve uma contradição forte do presidente Lula nessa fala ou faz sentido, até porque outras regiões, né, outras potências, outros países seguem também explorando, né, o petróleo, combustíveis fósseis, mesmo que adotem ou digam que adotam medidas para tentar fazer essa transição de matriz energética? Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Letícia. O discurso do presidente Lula, para mim, é um resumo do grande impasse dessa COP30. Todo mundo quer reduzir o aquecimento global, defender o meio ambiente, mas o problema é o seguinte: não há recursos. A gente vê o fundo que o Lula está querendo criar, tem pouquíssimas adesões, né? Então, todo mundo quer que o vizinho faça alguma coisa, mas não tem recursos para fazer ele mesmo. Esse é o grande impasse da COP30, como foi das 29 anteriores, né? E pouca coisa mudou de lá para cá, desde o Acordo de Paris. O Lula parece uma contradição, mas ele quer arrumar dinheiro com a exploração do petróleo para poder enfrentar as mudanças climáticas. Essa equação, ela não fecha, sabe? Pelo menos é o que a gente viu até agora. Resta saber como fazer isso, né? Porque, na prática, veja bem, Diego, dos 5 países mais poluidores do mundo, só 4 estão representados na COP30. Só 4. Aliás, 4, não, só um, só a Comunidade Europeia. Índia, China, União Soviética, Rússia e... Bom, os maiores poluidores não estão lá, os presidentes, né? Então, da onde virá o dinheiro para esse fundo que o Lula quer criar? Se os maiores poluidores não só não contribuem, como ainda estão boicotando a COP30, né? O Trump, o Xi Jinping, o da Índia e da Rússia. Esse é o grande impasse. Então, o discurso do presidente Lula é um resumo desse impasse. É verdade. Ô Dani, houve críticas a esse discurso do presidente Lula? Sim, né? Porque, de novo, como o Couto disse, ele está amparado numa contradição. É um discurso importante, mas quando você pega entre a palavra e o gesto, a palavra e o ato, né? O governo brasileiro está correndo atrás daquilo que ainda pode explorar em termos de petróleo e gás, ampliando a produção da Petrobras, que já assim, gente, é importante dizer algumas coisas, né, para não ficar aqui totalmente trazendo um lado só da moeda, né? A Petrobras é líder em tecnologia, é uma das empresas mais respeitadas do mundo em termos de exploração de petróleo e gás, tem tecnologia de ponta, criou uma forma de explorar o pré-sal, né? Não é pouca coisa o que a Petrobras conseguiu desenvolver em termos de tecnologia. Não se tornou uma empresa respeitada no mundo inteiro, com expertise, que vende, que troca, que intercambeia, né, tecnologia com o mundo inteiro no que diz respeito a isso. Então, assim, a ministra Marina Silva, inclusive, saiu em defesa do IBAMA, depois que disseram, olha, o IBAMA liberou por politicagem o estudo na Foz do Amazonas, da exploração de petróleo e gás. A ministra falou, não, a liberação foi técnica. A gente precisa entender que o governo, o Estado brasileiro é melhor e mais importante, é mais amplo do que governo, é uma palavra mais que tem mais acuidade, né? Desde o governo Temer, busca-se a licença para a exploração de petróleo e gás na Foz do Amazonas. Então, é um pleito que a Petrobras trabalha, se a gente pegar de 2006 até agora, há quase 10 anos, com pedidos
e devolutivas do IBAMA, pedidos e devolutivas do IBAMA. Pede, o IBAMA fala só se tiver isso e isso. Pede, o IBAMA fala só se tiver mais aquilo outro. Pede de novo, o IBAMA fala a estruturação de um plano de emergência ainda está falha. A Petrobras vai lá, melhora, devolve, etc. e tal. Então, houve pressão política? Houve, mas é um pleito do Estado, ou seja, ultrapassa governo de direita e de esquerda, né, para que se faça a exploração dessa região. Dito isso, por óbvio, os ambientalistas olham e dizem, legal, palavras bonitas, mas soam ao vento quando a gente olha o que está acontecendo ali do lado de onde acontece a COP, que é o início desses estudos, a preparação desses estudos por parte da Petrobras. Boa, Carla Araújo está de volta conosco em Belém. Carla, e essa fala do presidente Lula? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Diego, Dani, Couto e a todos. Bom, enfim, a gente acompanhou aqui a fala do presidente Lula e também eu e a repórter e a colunista do Altais Belém, que a gente conseguiu entrar ali na área reservada para a autoridade, Diego, e a gente pôde acompanhar um pouco dos bastidores do que foi a plenária, né? Porque agora, nesse momento, eu estou aqui na sala de imprensa, então os jornalistas ficam mesmo aqui um pouco mais isolados e a gente conseguiu ali, com jeitinho, chegar mais perto das autoridades. Bom, a fala do Lula, como a Dani destacou, né, teve esse peso, mas tem ainda muita expectativa. A gente estava conversando com alguns membros do governo sobre esses anúncios de investimento, né, a Noruega aí com 3 bilhões, e eles dizendo que é importante que novos países façam, governos façam seus anúncios antes, Diego, porque isso estimulará, na visão de várias fontes com que a gente conversou, os investimentos privados. Então aí começa a se entender que se os governos anunciam os seus aportes, isso incentiva a iniciativa privada, Diego. E aí, assim, a gente tem algumas coisas para contar aí dos bastidores, mas puxando o gancho do que a Dani falou em relação à Foz do Amazonas também, eu consegui conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, que hoje, nos bastidores, antes de começar a plenária, antes das autoridades entrarem na plenária, existiu ali um encontro entre ele e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que mais reticente a essa exploração ali na Foz do Amazonas, enquanto o presidente do Senado, que senador pelo Amapá, aí a foto que a gente está vendo, eles se encontraram ali ainda, antes de entrarem para a plenária, numa área realmente muito reservada para as autoridades, onde o presidente Lula recebeu os chefes de Estado e as autoridades. E aí, nesse momento, a gente conversou com algumas pessoas que relataram, olha, teve ali um princípio de tensão, né? O Alcolumbre tem um jeito bastante bem-humorado, né? Ele se aproximou da ministra e os relatos tiveram uma conversa rápida, mas que ali o entorno disse, olha, pareceu um tom ali até bastante amistoso, Diego. E aí depois, quando eles já estavam indo para o almoço ali, eu consegui conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e aí eu perguntei para ele, né, se não era um contrassenso essa discussão da Foz do Amazonas está acontecendo também enquanto a gente está aqui na COP, né, e justamente por conta desse paradoxo que existe em relação à tentativa de fontes renováveis, a tentativa de proteção, né, ambiental e a exploração de combustível fóssil. E aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu, disse que é preciso que a gente saiba usar os recursos naturais em prol da comunidade, em prol das pessoas, e tentou ali desconversar um pouco sobre essa contradição, Diego. Eu não sei se a gente tem a fala dele aí, se vocês estão com a fala dele aí, se vocês vão passar ou não, eu posso depois contar um pouquinho também os bastidores aí do Príncipe e outras coisas. A gente viu a Dilma Rousseff abraçando ali a ex-ministra do Planejamento, Mira Belchior. A gente conseguiu captar alguns momentos ali especiais ali desse entorno, dessa área um pouquinho mais reservada, Diego.